coordenação também do projeto Cunhã Crodi. Então, é com muita satisfação que a gente hoje, nós estamos fazendo essa aula de reposição, né? No mês de junho, nós tivemos encontros presenciais do Ceará, Alagoas e Pernambuco. O encontro da Bahia ainda não aconteceu, mas logo, logo a gente vai organizar para acontecer também. E aí a proposta é que a gente faça esse momento, um momento de reposição, né, para as mulheres que não puderam participar dos encontros presenciais e para as mulheres da Bahia, para elas também começarem a entender, começarem a se chegar ao tema que a gente vai discutir nesse módulo 2. Então, por enquanto, a gente está, nesse momento, a gente está fazendo a aula de reposição e as mulheres que já participaram dos encontros presenciais, elas estão aí na missão de fazer o Tempo Aldeia, né? Como a gente tinha combinado que a cada módulo a gente volta e faz esse Tempo Aldeia junto com as mulheres que não puderam participar dos territórios, e a ideia é que a gente finalize o Tempo Aldeia até dia 15 de agosto. Então, no mês de agosto, vai ter um outro encontro virtual, que é o referente ao módulo 3, para a gente também dar continuidade ao nosso curso. Então, hoje, para essa aula, a gente convidou a Andréa Souza, que já está aqui, a nossa querida facilitadora. Eu vou deixar ela se apresentar aí um pouco, falar um pouco da experiência dela. A gente está com Josi, que é a técnica da Bahia, a Railda, que é a nossa técnica também, e a Amanda, que já deve estar entrando por aqui, tá bom? Então, sejam todas bem-vindas. Passo a palavra para você, Andréa. Oi, gente, boa tarde a todas as mulheres. Obrigada, Adele. Boa tarde, Adele, Railda, Josi. A Amanda não está aqui ainda, não? Deve estar por aí, né, Amanda? E as mulheres, todas as mulheres que estão aqui, eu estou vendo que nós somos mais de 37 pessoas na sala, né? Imagino, fiquei aqui me perguntando se teriam mulheres que já participaram do presencial, eu não sei se tem mulheres aqui que estão participando hoje, que participaram já outra vez do nosso encontro presencial. Será que tem alguma, hein? Se tiver alguma mulher, levanta assim a mão, só para a gente saber, já faz alguma reação aí, só para dar um oi de novo para todo mundo. Queria saber, deixa eu ver aqui, acho que sim, eu estou entendendo que sim. Aí, minha gente, eu queria que vocês colocassem no chat, Adele, você falou que tem mulheres, são mulheres do Ceará, estou entendendo, são mulheres de todos os 4 estados, né? E a Bahia, mesmo que não tenha ainda participado do módulo 2, está aqui para já ir se aproximando mais do tema ou se aprofundando do tema, né? Porque eu acho que muitas mulheres já participaram também dessa temática. De vez em quando eu vou me mexer bruscamente, porque eu tenho uma gatinha que não me deixa trabalhar. Fico o tempo todo aqui no meu pé, para não dizer a minha mão. Ela é uma gatinha bebê, aí que está o tempo todo brincando. Mas, pelo que eu entendi, tem mulheres que participaram presencial aqui dos outros módulos, né? Então, eu ia pedir a vocês, nós somos 48, que colocasse aqui no chat o nome e qual é o município, né? Que vocês estão participando, para a gente poder... E o estado, na verdade. O nome e o estado. Que vocês estão participando, a etnia também, seria muito bom se vocês pudessem colocando aí no chat. E, pelo que eu estou entendendo também, todas as companheiras que estão aqui no virtual já participaram do módulo 1, né? Que é o módulo do corpo e território. Eu queria saber se alguma companheira do Cunha Crodi, que é em nome de todas as companheiras aqui, queria fazer uma fala de dar umas boas-vindas, dar uma boa tarde para a gente, queria deixar aberto para quem quiser fazer uma fala de boas-vindas, de boa tarde, dizer de onde é que está falando, onde é que está assistindo. Quem é que pode fazer uma saudação para a gente? Qualquer uma das mulheres, ligar aí a câmera, o microfone, fazer uma saudação para a gente, dizer qual é o estado. Hein, mulherada?
Joci levantou a mão, foi, Joci? Isso, eu vou começar, viu, meninas? Tá certo. Meu nome é Jacimeira, eu sou do povo Piriri, sou do estado da Bahia e moro no município de Banzaí. Estou muito feliz de estar aqui nesse encontro novamente com vocês. Muito grata e desejo que todas aproveitem o máximo possível desse encontro. Massa, beleza, muito obrigada, Joci. Mais alguma companheira quer dar uma boa tarde, dizer de onde é que está? Railda. André, eu queria só perguntar, não é que se a pessoa também pode dar as boas-vindas com um canto, não é? Então, convocar aí as mulheres, não sei, Muito bem, poderia, André? Railda. Poderia sim. Na verdade, a gente sempre, nas oficinas, a gente sempre fala que as mulheres podem o tempo todo se manifestar para o canto, para a poesia, né, para a música. Então, agora, se alguma companheira quiser se manifestar com canto de boas-vindas, fica à vontade. Pois é, como não é o presencial, é o virtual, então a gente tem que usar a criatividade. Então, eu acho que o canto aí une e, e tem lindos cânticos, lindos floresce, e de repente alguém se inspira aí para abrir os nossos trabalhos. Cheguem juntos. Somos mais de 50. Então, companheirada, nenhuma, eu posso começar? Alguma companheira se coloca para fazer uma saudação? Boa tarde, meu nome é Elisiane Atipum, moro em Rodelas, Bahia. Boa tarde, companheira, seja bem-vinda, companheira da Bahia. Boa tarde, meu nome é Sandra, sou da Etnia Carixapó, município de Paulo Afonso, Bahia. Seja bem-vinda, companheira. Boa tarde, meu nome é Luiz Nayara, sou da aldeia Cariri Chopó, da Bahia, aqui em Paulo Afonso. Boa tarde, me chamo Maria de Fátima, sou da aldeia Potiguara, sítio Tamboril, Ceará. Olha aí, nosso Ceará. Boa tarde, Sejam bem-vindos. eu sou a Andressa, sou da aldeia Tuxi, Abaré, Bahia. Seja bem-vinda, Andressa, da Bahia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meninas. Sou Jaciara, do Chico da Bahia. E eu vou fazer aqui uma reza. Foi lá no mato, oi, tem um pau, e que se chama a Juremeira, flores brancas, semente preta, olha, levanta, a Juremeira, olha, levanta, a Juremeira, naê, 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 nauá, naê, naô. Viva a força da Jurema. Viva! Esse é meu filho, Aleph. Parabéns! Que lindo, Aleph. Olá, muito obrigada, muito obrigada. A gente começa com a força da Jurema Sagrada, né, mulheres? Tem alguém, eu acho, que está com o microfone ligado. Boa tarde, sou Rosemary, Boa sou tarde. da aldeia Ticum, Baixa da Jurema, no município de Xorroxó, Bahia. Tem aqui os bebezinhos chorando que eu estou de plantão, então vai ser uma aula meio que saltitante, para lá e para cá. Vou estar desligando câmera e microfone de vez em quando, viu? Então, boa tarde a todas. Boa tarde, seja bem-vinda.
Mais alguma companheira quer dar uma boa tarde? Dizer de onde é que está? Boa tarde, né? Boa Eu só queria... tarde. Meu nome é Luiz Nayara. Eu queria só cantar um cântico para nós abrir. Pode ficar à vontade, Luiz. Quando saí da minha tribo, pedi licença para meu pajé. Quando saí da minha tribo, pedi licença para meu pajé. Neste mundo de Deus, aprendi este mês, mostrando a tradição e fazendo a união. Canta, índio, eu sou o índio Cariri Chocó. Canta, índio, eu sou o índio Cariri Chocó. Obrigada a todas. Muito obrigada, muito obrigada. Gratidão pela saudação. Lindo, né? Estou comentando aqui, deixa eu olhar um pouco aqui o chat, está aqui lindo, a companheira dizendo que arrepiou. E várias companheiras da Bahia, estou vendo que tem muita gente da Bahia, Pernambuco, povo Pancararé, povo Quiriri, Tabajara de Quiterianópolis, no Ceará, tem várias companheiras de vários lugares. Eu vou dizer agora de onde é que eu estou falando, vou me apresentar e vou deixar quem quiser ir também fazendo sua saudação, dar sua boa tarde, dizer de onde é que está, quiser fazer uma poesia, um canto, fica à vontade. Bom, meu nome é Andréa, minha gente, eu sou Andréa Souza, como a Adélia já apresentou, eu trabalho na Avoar, que é a WeWorld, eu vou falar rapidinho um pouquinho da WeWorld para vocês também, dessa mudança, mas dizer que meu nome é Andréa, que eu estou falando do Ceará, eu vi que tem, né, guerreiras aí do Ceará, além da Adele, dizer que é uma satisfação estar com todas vocês essa tarde de sábado, aqui a minha terra é muito quente, e a gente está no período de muita quentura mesmo, porque já passou a quadra invernosa e aqui está bem quente, e a maioria do povo aqui está com uma gripe muito grande, porque eu acho que, ultimamente, as doenças que estão aparecendo doença muito forte, doença de respiração, né? Então, eu já peço desculpas também, porque em algum momento eu vou tossir, eu estou um pouco gripada, né? Essa semana foi bem difícil, eu tenho um pouquinho de asma, então já peço desculpas, porque aqui a quentura está grande, a gente está passando por uma virose de gripe muito forte aqui na minha região. Dizer que eu falo de Sobral, né, como eu falei, de Ceará, e é uma satisfação muito grande estar com vocês. Acredito eu que todos vocês que estão aqui já fizeram o módulo 1, que é o módulo Corpo e Território, receberam material de apoio, né? Hoje a gente vai tratar do módulo 2, que é um módulo, hoje vai ser virtual, porque acho que com exceção da Bahia, o módulo 2 ainda não aconteceu presencialmente, mas no Ceará já tivemos a oportunidade, né, de reunir com as mulheres e discutir sobre o módulo 2, em Pernambuco também, em Alagoas. E aí, o módulo 2, eu vou trazer, a gente vai tratar um pouco desse caderno. Não sei se eu vou... Não sei se as companheiras já têm aí em casa, se receberam. Mas é esse caderninho aqui do módulo 2,
que é o caderno dá nome ao tema que a gente vai tratar hoje à tarde aqui, que é respeitando nossos direitos, nosso corpo e nossa vida, mulheres, autonomia e a política do cuidado. Então, a gente vai tratar de alguns elementos desse caderno de estudo, do módulo 2, e vamos prosear hoje à tarde, falar um pouco sobre o que é autonomia, né, autonomia das mulheres, falar de gênero, falar de trabalho produtivo e reprodutivo, vamos falar também da política de cuidados, vamos falar da nossa vida, e tem companheiros aí dizendo que tem, né, o módulo 2, tem outro dizendo que não tem, então eu estou entendendo que as companheiras que não têm, podem entrar em contato aí com as técnicas, né, com as companheiras do projeto, para quando for no módulo presencial, que é o 4º módulo, a gente levar as cartilhas para quem não tem ainda, certo? Como vocês começaram com o canto, eu queria começar com uma poesia. Nós já começamos, né? Mas eu queria começar aqui com uma poesia, e eu vou colocar ela aqui para a gente ir acompanhando, tá? Só um minutinho, gente. Vocês estão vendo? É só para enquanto eu vou lendo, eu vou passando aqui a poesia. Estão vendo, né? Então. Se quiser aumentar só um pouquinho, André, o zoom. Será que ficou melhor? Ficou. Pronto. Bom, essa poesia se chama Árvore, Manuel de Barros. Um passarinho pediu a meu irmão para ser uma árvore. Meu irmão aceitou de ser a árvore daquele passarinho. Eu gosto sempre de imaginar que o passarinho deve ter chegado para o irmão dele e disse assim, ei, você quer ser minha árvore, né? E o irmão deve ter pensado um pouco, aí ele disse, tá certo, eu aceito ser a sua árvore, né? No estágio de ser essa árvore, o meu irmão aprendeu de sol, de céu e de lua muito mais do que na escola. No estágio de ser árvore, meu irmão aprendeu para santo, mais do que os padres lhe ensinavam no internato. Aprendeu com a natureza o perfume de Deus. Seu olho, no estágio de ser árvore, aprendeu melhor o azul. E descobriu que uma casca vazia de cigarra, esquecida no tronco das árvores, só serve para poesia. No estágio de ser árvore, meu irmão descobriu que as árvores são vaidosas. E justamente aquela árvore na qual meu irmão se transformara, envaidecia-se quando era nomeada para o entardecer dos pássaros, e tinha ciúmes da brancura que os lírios deixavam nos brejos. Meu irmão agradecia a Deus aquela permanência em árvore, porque fez amizade com as borboletas. Eu gosto de começar com essa poesia, porque... Ai, deixa eu fechar aqui. Eu gosto de conversar com essa poesia bonita, né? Porque quando ele fala assim que o irmão dele estava no estágio de árvore, né? Então, como ele teve no estágio de árvore, ele ficou muito tempo parado, observando os pássaros, observando o azul, observando que as árvores são vaidosas, né? Então, assim, no nosso lugar em que a gente está, seja na nossa casa, seja no nosso quintal, seja na nossa vida em comunidade, né? A gente tem muito essa cultura do observar, e do observar para aprender. Então, a gente sabe que a gente aprende muito mais quando a gente observa e quando a gente está em comunidade. O irmão dele só aprendeu mais o céu e passarinho porque ele foi ser árvore. Se ele estivesse lá na escola, ele teria aprendido muito menos, porque ele não viveu ser árvore, né? E nós, como mulheres, a gente tem
essa dádiva que é ser mulher, mas a gente também tem muitos desafios por ser mulher, né? E um desses desafios por ser mulher é a autonomia, é a gente poder fazer o que a gente acha que é importante fazer. Nós, como mulheres, temos esse desafio da autonomia. E muitas vezes a questão de gênero, ela se torna um desafio mais forte ainda para nós mulheres que estamos nessa luta diária, né? Nessa luta cotidiana. Eu queria, antes de começar a falar e passar o PowerPoint, porque eu vou passar algumas PowerPoints aqui, mas eu queria, porque como tem companheiras que disseram que não tem ainda o módulo 2, eu vou mostrar a vocês aqui um pouco como é o módulo 2 antes de passar aqui a apresentação. Só um minutinho, mulheres. Aí agora eu vou conseguir compartilhar. Eu sou bem lenta para... Mas eu sempre consigo. Pronto. Vocês estão vendo? Ai, meu Deus, eu tirei agora. Desculpa. Desculpa. Pronto. Pronto, vocês estão vendo que já me deram o ok aí, né? Bom, aqui, esse é o caderno que eu mostrei, é o caderno que quem já tem, já deve ter lido, né? Já deve ter conhecido, e quem ainda não tem, quando for participar do módulo presencial, a gente vai levar esse exemplar para vocês. Então, ele é um caderno de estudos, como a gente está chamando. Ele tem aqui, chama, o tema é Respeitando Nossos Direitos, Nosso Corpo e Nossa Vida, Mulheres, Autonomia e a Política do Cuidado. Ele é o módulo 2, o módulo 1 foi Corpo e Território. Bom, aqui a gente tem um pouco a apresentação de como é que é o estudo, né, no Tempo Aldeia, como é que vão ser esses módulos, como é que é o estudo dos 5 cadernos, como é que é o processo de formação do projeto Cunha Crodi como um todo. Então, vocês vão ver nessa primeira parte, trilha formativa, como é que é o processo de formação do Cunha Crodi. Bom, aí temos aqui o módulo 2, uma breve apresentação, e aí onde vocês verem capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, é onde vai estar se referindo ao que eu falei aqui. Então, a gente tem o capítulo 1, que fala um pouco sobre a autonomia, né, autonomia das mulheres. Aqui tem algumas fotos do projeto Cunha Crodi, se eu não me engano, são mulheres de Alagoas, eu acho que são as mulheres de Alagoas. Capítulo 2, Autonomia Econômica das Mulheres, um caminho de força e liberdade. Então, o capítulo 2 vai falar um pouco sobre a questão da autonomia econômica das mulheres, fala um pouco do bem viver. Aqui mais uma foto que acho que são as companheiras do Ceará, se eu não estou enganada. Bom, aí a gente fala um pouquinho aqui de agroecologia. No capítulo 3 é o trabalho produtivo e reprodutivo, a divisão sexual do trabalho e a divisão justa do trabalho. No capítulo, acho que tem capítulo 4, deixa eu ver, tem sim. Capítulo 4, a inclusão produtiva, caminhos para a participação e o fortalecimento econômico das mulheres. Aqui são as companheiras do Ceará, que eu lembro das companheiras aqui do Ceará. O capítulo 5 é a Política Nacional de Cuidados, e a gente vai falar um pouquinho da Política Nacional de Cuidados, e é uma política muito importante para as mulheres indígenas. E a gente conclui a cartilha com o capítulo 6, que é enfrentamento às desigualdades no mundo do trabalho e a importância da auto-organização das mulheres.
Então, a gente conclui nesse 6º capítulo, tem algumas reflexões, e aqui tem algumas sugestões de documentários, de livros, tem algumas sugestões de atividade para o tempo aldeia, então, e as referências bibliográficas. Então, aqui é o caderno de estudos do Cunha Crodi, do módulo 2, e a gente sempre faz esse caderno para que ele seja entregue no dia, né, do módulo presencial. Então, quem foi presencial no módulo 2 recebeu o 1 e o 2, e quem for no presencial agora do 4 vai receber o 3 e o 4, né? Porque ainda tem mais 2 cadernos de estudo. A coleção é edição de 4 módulos, o primeiro módulo é Corpo e Território, o segundo é esse aqui, com esse tema de respeitando nossos direitos, nosso corpo, nossa vida. O 4º é Economia, e o 5º vai ser sobre agroecologia. Então, quem não tem, vai chegar lá presencial no módulo 4 para receber o seu caderno, os seus cadernos de estudo, que aí já recebe todos juntos, né? Bom, eu vou parar aqui a partilha para a gente poder começar. Eu quero falar um pouquinho para vocês de autonomia, então deixa eu partilhar aqui a nossa apresentação, um minutinho. Pronto, ó, vocês estão vendo, deixa eu ir aqui na apresentação. Como eu não estou vendo vocês, vocês podem falar só se sim estão vendo a apresentação, ao invés de só reagir. Alguém pode falar se está vendo? Sim, né? Sim. Se tu quiser só colocar em tela cheia. Não está ainda não em tela cheia? Não, Não está vendo nada. E agora? Continua ainda não tão minimizado, mas não está em tela plena. A gente está vendo os seus comandos, está vendo todo o seu computador e as janelas laterais. Certo, então deixa eu ver aqui. E agora? Agora deu certo. Agora plena. Pois eu vou dizer que eu acertei sem saber, viu, minha gente? Já estava me dando agonia aqui por dentro, sem dizer nada, disfarçando. Porque eu sou bem ruim de partilha, mas qualquer coisa aí tem a Adélia que vai já se dispôs para me ajudar, mas já que deu certo. Então é isso, minha gente, olha, nosso tema hoje é respeitando nossos direitos, nosso corpo, nossa vida, mulheres, autonomia e a política de cuidado. Como eu não estou vendo vocês, quem levantar a mão, se alguém puder me ajudar, se alguém levantou a mão para fazer um comentário, para quem quiser falar, certo? Porque eu não estou vendo, e aí a gente pode interromper para ouvir alguma companheira, não tem problema, tá certo? Certo. E depois eu vou abrir para todo mundo também falar. Mas quem quiser já falar aqui durante a minha fala, só avisa que eu paro a apresentação. Bom, que o nosso encontro é virtual, mas que seja como o primeiro raiar do sol, né, que a gente possa despertar os nossos saberes, porque nós já temos muitos saberes de vivência, então que esse encontro desperte, mas ainda nossos saberes, ilumine nossos caminhos, né, e que nutra essa terra fértil que são nossas lutas, né. Essa foto eu tirei indo para Crateús, para módulo 2 do Cunha Crodi no Crateús, né? Andréia, Pode né? falar. Para mim não está aparecendo nada, não. Você está compartilhando a tela, pois para mim não está aparecendo nada. Estou. Para as demais está aparecendo? Sim. Tá. Para mim, sim. Para mim, sim. Para mim também. Para mim também está aparecendo. Para mim está aparecendo também. Para mim também. É importante ver se para você está Para mim aparecendo. só está aparecendo a imagem de Josi e das demais participantes, mas outra tela em si não está aparecendo, não. Olha. Se for pelo celular, você tem que procurar
O nome é apresentação. Eu não estou conseguindo, eu já fui lá, mas não está aparecendo nada. Então, tente, sai e depois entra novamente para ver no link, Certo. viu? Uhum. E aí, se você não conseguir, você avisa, que de repente eu posso pedir a Adele para partilhar aí, pode ser que faça alguma diferença, não sei. Mas você avisa, tá? Se não der certo. E, gente, o que significa Cunhã Crodi, hein? Pode falar, mesmo eu não estou vendo vocês. Aí, para mim, está aparecendo agora. Ah, beleza. Alguém sabe dizer o que significa Cunhã Crodi? Eu acho que vocês sabem. Alguém quer falar o que significa? Forte. Como? Mulher semente, não? Mulher semente. Eu ouvi Mulher também forte. falar mulher forte. Mulher forte, mulher semente. Ó. Cunhã quer dizer mulher na língua tupi-guarani, Crodi forte na língua cariri. Eu vou voltar aqui para essa tela do símbolo do projeto Cunhã Crodi, que eu sei que vocês conhecem muito bem, tem aí na cartilha, tem na camisa. Mas o projeto Cunhã Crodi, ele é um projeto que trata com mulheres indígenas, né? São cerca de 480 mulheres indígenas que estão em 4 estados. E as mulheres indígenas que participam do Cunhã Crodi, se eu não estou enganada, são cerca de 31 etnias, né? E esse projeto ele envolve a participação de mulheres e de mulheres jovens. Eu tive conversando com as mulheres indígenas lá em Pernambuco, e as mulheres me contaram que no começo do projeto era só para mulheres jovens, e depois ampliou para mulheres e mulheres jovens, né? E aí as mulheres me diziam assim, olha, André, as mulheres indígenas sempre estão acompanhadas com as mulheres jovens no campo do aprendizado, da ancestralidade, né? E aí explicaram que o projeto as mulheres reivindicaram que outras mulheres participassem, não só as jovens, para que o saber do conhecimento, né, o saber ancestral, da prática, do diálogo, das plantas medicinais, o saber da vida ancestral entre as mulheres seja repassado, né, de geração em geração. Então, o projeto Cunhã Crodi, ele tem aí como símbolo as 2 mulheres, né, vocês verem que não são mulheres brancas, né, claro, mas tem cores diferentes. Aqui tem o símbolo, tem o cajueiro, aqui essa plantinha aqui é a jurema sagrada, tem aqui o milho bem aqui do lado como um elemento de alimento, né, da vida, alimento sagrado. Aqui é o cacto, porque o projeto chama Sementes da Caatinga, porque reúne mulheres de 4 estados que são mulheres do sertão. Então, a gente que está no bioma Caatinga, no Ceará, em Pernambuco, na Bahia e Alagoas, a gente está unida no mesmo bioma, que é o bioma Caatinga, no clima semiárido, né? Então, é importante que a gente se veja também nesse lugar, né? Nesse lugar de convivência, que é a convivência com o nosso semiárido, a convivência com a pouca chuva, mas a convivência com a guarda da água, a convivência com a guarda de sementes, né? Nós somos sementes também, as mulheres como sementes do saber, né? E dessa ancestralidade. Então, o projeto Cunhã Crodi significa tudo isso. E acredito eu que, como já foi explicado para vocês, nos vários momentos que vocês já tiveram, o projeto Cunhã Crodi, ele é hoje executado, ele é trabalhado e desenvolvido pela WeWorld em parceria com a Adelco, né? A Adele está aí com a gente, representando a Adelco, e dizer para vocês que a WeWorld mudou de nome, né? Que a WeWorld agora tem o nome de Avoar Social. Então, quando eu vou falar do nome Avoar, é a WeWorld, é porque a gente mudou de nome, a gente continua com os mesmos projetos, com o mesmo público, com as mesmas ações, mas o nome mudou. Ficou um nome,
eu diria que um nome brasileiro, a instituição também é brasileira, né, agora, e se chama Avoar. E a gente tem como símbolo uma ave azul. Depois eu mostro para vocês. Então, o projeto Cunha Crodi é feito em parceria, né, com as mulheres do Cunha Crodi, com a Avoar Social e com a ADEL, que dizer que é uma satisfação a gente poder estar partilhando desse aprendizado com vocês. Então, minha gente, a gente começa aqui, toda essa minha fala, eu vou falar um pouquinho, né, resumindo um pouco essa cartilha, esse caderno de estudo, que é o módulo 2. E aqui no módulo 2, o caderno de estudo, a gente tem um tema da autonomia e a liberdade sobre os corpos, o nosso poder e a nossa luta. Né? Então, a gente sabe que, como mulher, a gente tem um grande poder, que é cuidar da gente, de nós mesmos, né? Cuidar da terra e da cultura. Conhecer os nossos direitos, entender o que é autonomia, é uma forma de fortalecer a luta também. Então, a partir do momento em que eu entendo o que é autonomia, a partir do meu direito, né, eu vou poder fortalecer mais ainda a luta das mulheres por respeito e por igualdade. Mas antes da gente falar de autonomia, eu queria falar um pouquinho do gênero. Eu queria que a gente compreendesse melhor, ou mais ainda, quem já entende, quem não conhece, conhecer agora, o que é o gênero, né, para a gente poder falar de autonomia. Então, gênero, deixa eu parar aqui de partilhar, para poder ver vocês. Bom, gênero é a forma de... Eu vou pedir diferente, eu vou pedir a Adele, para Adele, eu vou aceitar o seu convite de poder partilhar. Será que você podia depois partilhar para a gente? É possível? Pronto, vou compartilhar aqui, viu, André? Pronto, mas você pode dar um tempinho aí que eu vou falar um pouquinho sem a apresentação. Mas para dizer assim, minha gente, ó, quando a gente nasce uma menina, ou quando a gente nasce um menino, aí a sociedade já espera que a gente se comporte, por exemplo, se for menina, qual é a cor? Que a gente geralmente veste as meninas, a gente na sociedade geralmente veste as meninas, quem é que pode dizer? Se for menina, qual é a cor? Rosa. Aí nasceu menina, né? Quando nasce menina, a gente espera que brinque de quê? Quais são os brinquedos das meninas? Pode falar, se quiser. Boneca, casinha. Casinha, né? Aí a gente, de panela, de fazer comidinha. E aí, quando a gente nasce menino, qual é a cor? Que geralmente a sociedade associa aos meninos. Azul. Azul. E os meninos brincam de quê? Tudo bem que hoje em dia a gente tem a internet, que não é uma coisa boa, né? Mas brinca de quê? Geralmente com os brinquedos. Quais são os brinquedos dos meninos? Carro e bola. Carro e bola. Então, a gente tem, geralmente, um padrão de cor, um padrão de brinquedo, um padrão de comportamento, né? Quem nunca já ouviu dizer assim, menina, se comporta, fechar as pernas, que você é uma mocinha, né? Que a gente tem que se ajeitar, o menino lá não tem que se preocupar com isso, né? Que a menina, quando é mulher, tem que fazer depilação, tem que se pintar, né? O menino já não precisa se depilar. Então, existe todo um padrão que a sociedade espera que a gente desenvolva esse padrão pelo fato de ser homem e de ser mulher. E aí, muitas vezes, a gente cria esses padrões e depois nós mesmos sofremos preconceitos. Quem nunca viu uma pessoa sofrer o preconceito porque um homem estava de blusa rosa, né? Aí o menino veste blusa rosa, ele mesmo vai sofrer preconceito depois porque está de rosa. Ah, porque homem não usa rosa, né? Rosa é coisa de menina. Então, se cria um padrão de cor simplesmente para depois se tornar um preconceito. Porque eu costumo muito dizer assim, perguntar para as mulheres, dizer também assim, eu nunca ouvi em lugar nenhum que está escrito que homem tem que vestir rosa e homem tem que vestir azul e mulher tem que vestir rosa, assim.
De verdade, eu nunca vi isso estar escrito assim em lugar nenhum, a não ser como um padrão que a sociedade impõe, e é uma sociedade capitalista, porque o que ela está querendo também é o consumo, de criar brinquedos rosa para atender ao mercado feminino, de criar brinquedos de cor azul para atender a um padrão masculino, né? Isso também a gente tem que entender que é uma estratégia do capitalismo, né, para poder criar um padrão de mercado, criar roupa rosa, sapato rosa, brinquedo rosa, capa de caderno rosa, mochila rosa, bolsinha de lápis rosa. Olha o quanto que o capitalismo lucra com as cores. Olha o quanto que o capitalismo lucra com os brinquedos, por exemplo, Power Ranger, aí vai ter caderno do Power Ranger, bolsinha do Power Ranger, camisa do Power Ranger, quem compra são os meninos. Porque se uma menina, né, usar uma blusa do Power Ranger, ela não está no padrão das meninas. Então, quando a gente fala de gênero, é como quando a gente nasce. Olha, nasceu, né? É uma menina. Aí vai fazer tudo isso que a gente falou. Olha, nasceu, é uma menina, aí vai fazer tudo isso que a gente falou. Simplesmente porque é menino ou menina. E quando uma menina quer jogar bola, Ave Maria, é uma admiração da sociedade. Dizer, olha essa menina joga bola, né? Aí já fica todo o preconceito, porque essa menina joga bola, que a menina quer ser menino. Se o menino for brincar de boneca, o menino vai querer ser menina. E aí a gente vai ter esse menino que cresce. Quando os meninos crescem, que eles crescem longe de casa, que não querem entrar dentro de casa, depois do trabalho querem estar com os outros homens, depois do trabalho querem ir para o bar, depois... Ninguém sabe por que é. Mas a gente brinca, os homens brincam de carrinho aonde? Na rua, na maioria das vezes, no terreiro. A bila a gente brinca no meio da rua, a pipa a gente solta fora de casa. Tudo são brincadeiras que se brinca fora de casa. E as meninas, onde é que treinam? Onde é que brincam de boneca, né? É dentro de casa, claro que pode ser no quintal, mas a maioria das vezes é dentro de casa, treinando como é que cuida da boneca, como é que varre a casa, brincando de família, né? Vamos brincar aí, tem a brincadeira do marido, da mulher, que tem o bebê, ou seja, as meninas treinam para cuidar da casa a vida inteira, e os meninos treinam para sair de casa, para pensar como é que aquele carro funciona, né? Aí conversa com os outros sobre o motor do carro, né? Aí já vê o pai consertando as coisas, aí já chega lá, já vai aprender a consertar o motor, já vai aprender. Então, assim, até as profissões, elas começam a se tornar também ligadas a ser homem ou ser mulher, né? O mecânico do carro é homem, né? A professora, na maioria das vezes, as professoras, né, tendem a ser mulheres, não quer dizer que só tem mulher, né? Mas as mulheres também são responsáveis pelos cuidados, aí já são enfermeiras, né? Já cuida dos idosos dentro de casa. Então, esse padrão, quando a gente nasce de menino e menina, as brincadeiras, as cores, quando a gente cresce, a gente continua reproduzindo, né? Ah, mas isso está errado? Não, não quer dizer que está certo nem que está errado, quer dizer que nós, não só pelo fato da gente ser mulher ou ser homem, não quer dizer que a gente não possa fazer coisas que a gente tenha vontade. Eu posso me casar e ter filho, ter uma casa e amar cuidar da minha casa como uma mulher, mas eu posso também adorar estudar e querer estudar, né, ser professora, me formar, ou eu quero ser uma agricultora agroecológica, uma mulher indígena, agricultora agroecológica, eu quero comercializar meus produtos na feira. E muitas vezes as mulheres não têm tempo de comercializar os produtos na feira, porque tem que estar em casa, cuidando da família. É importante cuidar da família, claro, mas a família é de todo mundo. Então, seria importante que fosse dividido. Mas como é que os homens vão cuidar da família se eles não treinaram junto com a gente? Não treinaram pegar na boneca, não treinaram... Então, quando os homens crescem, eles até são sem jeito, né? De pegar no bebê, de saber o que o bebê quer, o que o bebê gosta, né? Não tem aquele... A gente fica dizendo que os homens são sem jeito nas crianças, né? Então, esse padrão, essa diferença de gênero, que assim que a gente nasce, diz, é homem, eu espero isso. É mulher, eu espero isso. Vai nos tornando um padrão, como se todo mundo fosse igual. E eu acho que a Josimeire levantou a mão. Sim, eu quero acrescentar um pouquinho. E meninas também, fiquem à vontade, viu?
Então, Andréia, é daí também que a gente constrói, né, o respeito, né, e a valorização da companheira que a gente convive. É daí que a gente também faz aquelas divisões de tarefas, né, para manter a casa, cuidar dos filhos. Então, vem tudo a partir daí, né, dessa normalização social. Isso mesmo, Mari. E isso é muito importante a gente prestar atenção e também, né, fazer com que os meninos também tenham essas responsabilidades, não somente as meninas, né? Eu amei, tô amando, viu? Meninas, fiquem à vontade, viu? Para comentar sobre. Gente, vocês podem só ligar o microfone, levantar a mão assim que eu vou abrindo para a gente ir conversando, porque aqui é uma prosa, uma roda de conversa. Uma roda de conversa, é isso mesmo, Josi. Acho que essa questão. Aí a gente pensa assim, tá, mas como é que se a casa é de todo mundo, né? Por que a gente não pode dividir esse trabalho? E por que é tão difícil a gente dividir o trabalho? Por causa dessa questão da desigualdade de gênero, né? Porque essa relação de a gente, quando a gente nasce, quando nasce mulher, e quando a gente nasce homem, já existe um padrão, isso gera desigualdades. A mulher trabalha mais que o homem na casa, né? O homem tem um trabalho penoso também no roçado, isso também é importante a gente considerar. Então, a sociedade traz um padrão para a gente quando a gente traz as questões de gênero, as relações de gênero, isso se torna um padrão. Isso vai se tornando um padrão. E aí a gente vai ter, no âmbito familiar, mulheres sobrecarregadas, mulheres muito cansadas, mulheres que têm menos renda, mulheres que participam menos da vida política, mulheres que participam menos da vida na comunidade, porque não tem tempo, né? Já que o trabalho não é dividido e as mulheres têm que cuidar de todo o trabalho de casa, e ainda mais o entorno, né, ao redor de casa, o trabalho no entorno da casa, e esse cotidiano das mulheres vão ficando sobrecarregadas, e as mulheres vão ficando bem cansadas. Paralelo a isso, a gente tem uma campanha, e aí eu quero mostrar um vídeo para vocês, vou já daqui a pouco partilhar, uma campanha que chama pela divisão justa do trabalho doméstico. Como essa relação, ela é uma relação desigual, né, de divisão justa do trabalho, as mulheres resolveram, a partir de uma campanha, começar a fazer essa discussão em casa e na comunidade. Então, assim, eu vou passar o vídeo, mas eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo, porque depois eu quero que vocês falem, eu quero que vocês me digam, se inscrevam, para dizer se o que aconteceu no vídeo é fácil, se é difícil, e se é fácil a gente transformar a nossa vida a partir do exemplo aqui da história da Rosa. Eu vou partilhar aqui o vídeo, um minutinho que eu volto já. Vocês estão vendo? Estão. Sim. O desafio é compartilhar e vocês ouvirem. Eu acho que eu consigo. Vamos lá. Se vocês não estiverem ouvindo, aí vocês avisam imediatamente para eu poder ajeitar aqui. Direitos são de mulheres e homens. Responsabilidades também devem ser. Eu vou contar a história de uma mulher do campo. Seu nome é Rosa, mas poderia ser Maria, Lúcia, Fátima
ou tantos outros nomes, porque a vida dela é igual à de muitas mulheres da cidade e do interior, cansativa e sobrecarregada. Todos os dias, Rosa acorda antes da família e cuida do quintal com a dedicação de costume. Agoa as frutas e as hortaliças, colhe as plantas e alimenta os animais, garantindo o bem-estar e o consumo da casa. Mas a rotina de Rosa está só começando, viu? Ela também faz o café da manhã, serve o café do marido, acorda as crianças e prepara para a escola. Depois que a família sai, Rosa segue para o roçado. Limpar o terreno, arar a terra, plantar as sementes e aguar a horta também fazem parte do seu trabalho. Trabalho não, ajuda, né? Pois é. Tanto cuidado em cultivar sem agrotóxicos, em preservar a vegetação local, mas nenhuma preocupação com a qualidade de vida de Rosa, que ainda tem muito o que fazer. Ela volta para casa e prepara o almoço, porque já já o marido chega. Depois da refeição, nada de descanso, hein? Pelo menos para Rosa. Ela ainda limpa a cozinha, faz a faxina, lava e passa as roupas, abastece a casa de água. Ufa! Cansou? Pois Rosa serve o jantar à família, dá banho nas crianças, coloca para dormir e continua acordada, porque ainda tem muita louça para lavar. Quando vai dormir, depois da família inteira, Rosa está exausta, sabendo que no dia seguinte começa tudo de novo. Rosa, assim como tantas outras mulheres, sabe que mudar a realidade não é fácil. Durante anos, essa rotina pesada passou de uma geração para outra, como se o fato de nascer mulher já desse a ela todas essas obrigações. Mas falando com outras mulheres, Rosa percebeu que a mudança precisa começar por ela. Foi quando decidiu que o ponto inicial seria uma conversa em família e muita boa vontade. Primeiro, foi combinado que cada um ficaria responsável por suas próprias coisas. Quem bagunça arruma, quem suja lava. Depois, as tarefas foram divididas procurando saber o que cada pessoa poderia fazer. Trabalhar com prazer deixa tudo mais fácil, né não? Lavar, passar, arrumar, cozinhar, colher e plantar deixou de ser responsabilidade unicamente de Rosa e todos na casa também faziam a sua parte. Com a divisão das tarefas domésticas, Rosa também ganhou mais tempo para se envolver nas decisões financeiras da casa. Passou a participar mais ativamente do trabalho externo e a ser mais independente. A família de Rosa percebeu que distribuindo o trabalho de forma justa, sobra mais tempo para todo mundo. Para o marido, para os filhos e principalmente para Rosa, que vivia sobrecarregada e agora aproveita melhor seus dias. Se a casa é da família inteira, nada mais justo que todos se comprometam em mantê-la limpa, organizada e abastecida. Vocês viram aí a Rosa. Aí eu tenho uma pergunta para vocês. Pode se inscrever, pode levantar a mão. É fácil desse jeito, como foi aí a Rosa, resolveu a vida dela numa conversa em família. Ela, tudo bem, ela vivia atarefada, né? Não tinha tempo de assistir, não tinha tempo de estar com a família, não tinha tempo para ela, não tinha tempo para nada. Ela fez uma boa conversa em família, todo mundo começou a dividir as coisas, depois ela começou a participar mais na feira, porque ela tinha tempo, não tinha que estar lavando roupa de todo mundo, não tinha que estar lavando os pratos de todo mundo, começou a ter mais tempo e participar, e o companheiro dividindo, e a família também. Tá ótimo, tá certo. Isso é a divisão justa do trabalho doméstico. Aí eu pergunto a vocês, é fácil assim como foi com a Rosa? Nem sempre. Nem em todos os casos não são fáceis. Alguns casos e outros não.
Alguns casos e outros não. Às vezes a gente até consegue, né? Mas em outras situações a gente não consegue. Alguém já teve uma experiência assim? Eu já. Maria Neta, conseguiu dividir o trabalho doméstico? Pega ali, Melissa, meu cocar e meu brincar ali em cima, Ticos. Teve essa experiência de conseguir dividir? Foi fácil dividir? Porque eu já ouvi muitos relatos de mulheres que falam, né, que tinha essa dificuldade de dividir o trabalho, depois começou a ir para o movimento, as coisas começaram a mudar, outras mulheres não. Eu queria também trazer essa questão que é assim. Em momento nenhum, nós mulheres estamos a gente quer ser melhor do que os homens. Nós não estamos disputando quem é melhor, nem quem é maior. A gente disputa a igualdade. Igualdade no trabalho, igualdade no direito, igualdade na partilha, né? Essa igualdade. A gente, nós mulheres, eu já falei isso lá em Pernambuco, eu falei assim, nós mulheres, a gente é metade no mundo. Geralmente, as pesquisas apontam que a gente ou é metade no mundo, ou é mais da metade no mundo. Sempre existe esse equilíbrio da natureza, da gente ter metade mulher do mundo, né? E às vezes a gente até um pouquinho mais. Mas imagina, se a gente é metade no mundo, quem foi que pariu a outra metade? Fomos nós, né? Então a gente tem um poder muito forte quanto mulher. Agora, é justo a gente não estar dividindo esse trabalho com a outra metade? É justo que a outra metade esteja violentando as mulheres, né? Que os homens estejam batendo nas mulheres, que os homens estejam, né, praticando violência psicológica com as mulheres, porque esses homens, que é a outra metade que a gente botou no mundo, são nossos avós, são nossos pais, são nossos tios, são nossos irmãos, são nossos sobrinhos, são os homens da nossa vida. E como é que pode a gente ter delegacia de mulher? Para que a outra metade, que botou essa metade no mundo, né, sofrer violência das pessoas que a gente botou no mundo, né, minha gente? Então, eu pergunto a vocês, assim, em relação à experiência da Rosa, se alguém viveu essa experiência, se alguém tem essa experiência, deixa eu ver aqui no chat. Que já conseguiu dividir, o esposo dela não fritava um ovo no início do casamento, hoje faz comida, ajuda as crianças, né? A filha mais velha também ajuda, tudo que eu trabalho fora, deixa eu ver, minha filha mais velha ajuda em tudo que eu trabalho fora de casa, fez uma cirurgia, ele cuidou de mim, e assim mesmo ela se sente sobrecarregada, porque tem coisas que ela só ela que resolve. Ainda tem essa questão Maria Neta levantou a mão. Então, vou lá abrir, porque aí depois eu quero falar dessa questão da ajuda também. Pode ficar à vontade, né? Boa tarde. Em relação, para mim, no início foi, assim que eu casei, né? Tive bastante dificuldade com o meu marido, porque ele já nasceu ali vendo uma forma dos pais, né? Que só era a mãe era quem fazia as coisas dentro de casa, não trabalhava nem nada, o marido não fritava nem um ovo, né? Nem diz aí o ditado. E eu já fui criada de outra forma. Meu pai já ajudava minha mãe em tudo. Ele cozinhava, lavava um pano se precisasse. Aí eu já nasci já vendo que o homem ajudava a mulher em casa, né? E o meu marido já foi de outra forma. Então, eu tive um pouco de dificuldade para conversar com ele em relação a isso, que os dois tinham que se autoajudar em tudo. E depois de conversa vai, conversa vem, eu já consegui até meu emprego, e ele ficando em casa cuidando dos meninos. Mas eu tive um pouco de dificuldade com isso. Graças a Deus, hoje ele é bem relevante a isso. E os dois têm que andar juntos, né? E é isso. Exatamente, irmão.
Boa experiência, viu, Maria? Tem a Jaciara também, que levantou a mão. Fica à vontade, Jaciara. Quando eu casei, meu esposo, ele já vinha, né, desde da família dele, a ter essa prática de ajudar nos trabalhos domésticos. E aí ele sempre me ajudou. Só que hoje minha realidade já mudou um pouco. Ele me ajudava muito, sabe? Você faz com mais prazer quando tem uma pessoa que está ali lhe ajudando, compartilhando. Lhe ajudando não, né? Porque as tarefas domésticas um não ajuda o outro, são necessidades que os dois precisam ter. Se você não lavar a louça, como é que você vai comer, né? Se você suja, você tem que limpar. É um cuidado que é necessário todos da casa fazer. E aí, hoje, os dois trabalham, e aí a vida é um pouco corrida por conta da comunidade, que é muita sobrecarga em cima dele e de mim, às vezes. E aí, hoje, a gente já discute um pouco. Por que você não vai lavar a louça? Por que você não arrumou a cama? Aí já gera ali uma dúvida, né? Por que não está me ajudando? Por que não está colaborando nas atividades dentro de casa? Mas que, por uma parte, eu entendo que a comunidade sufoca muito. Quem vive de comunidade sabe que fazer luta, fazer comunidade não é fácil, que umas pessoas ajudam e outras não. E acaba sobrecarregando 2 ou 3 pessoas. Maravilha, Jaciara. Isso que você falou é bem importante sobre ajuda e sobre trabalho. Eu vou contar agora uma história. Nós vamos contar uma história, nós aqui. Eu vou começar a história, que é muito parecida com a da Rosa, e vocês vão contar ela comigo. Um menino foi para a escola, aí tarefa de casa dele era assim, profissão do pai e profissão da mãe. Entre as tarefas tinha essa pergunta, né? Aí ele foi para casa, levou a tarefa de casa e tudo, e a mãe dele foi a primeira que acordou bem cedinho, acordou ele, o marido se acordou para ir para o roçado, e a mulher acordou e ela acorda e vai fazer o quê assim que acorda? Digam aí para mim, a gente faz o quê assim que a gente acorda? O café. Foi fazer o café. Aí todo mundo tomou café, o menino da tarefa, né? Tomou café, o marido tomou café, o marido foi para o roçado, o menino foi para a escola e a mulher foi fazer o quê? Lavar a louça. Lavar a louça do café e fazer o que mais? De manhã? Arrumar a casa. Arrumar a casa. E fazer o almoço. Lavar roupa. Isso, o lavar almoço. Aí dá uma paradinha para botar remédio para os bichos, ou botar alimento para os bichos, né? Tá no quintal, dar comida para as galinhas, dar uma aguada no quintal. Lava roupa, estende roupa. Eu sei que ela passou o dia trabalhando, chegou o menino da escola com aquela tarefa para fazer. Chegou o companheiro, aí foram almoçar. Todo mundo almoçou, às vezes ela até coloca, né, o prato bem direitinho, bem arrumadinho o prato, coloca lá. E terminou, o companheiro foi por acolá, o menino foi brincar ali em outro canto, e ela foi fazer o quê? Lavar a louça. Lavar a louça. E depois que acabou de lavar a louça, ela foi fazer o quê de tarde? Eu acho que ela foi dobrar a roupa lá, que ela engomou de manhã. A limpar a bagunça. Foi limpar a bagunça, foi fazer a janta, né? Quando ainda não tem um cafezinho da tarde, fez a janta, todo mundo jantou, o companheiro foi por acolá assistir um jornal, uma coisa, o menino foi por acolá brincar, depois dormir, e ela foi fazer o quê? Foi dormir também? Arrumar a cozinha. Foi arrumar a cozinha, foi lavar a louça. Eu sei que essa mulher da nossa história foi a última a dormir, porque ela nem confia que ela não olhe também as portas, né?
Então, coloca os filhos para dormir. No final, ela fechou as portas tudinho, aí foi ser a última a se deitar. Aí ela viu o caderno do menino em cima do sofá, aí foi pegar o caderno para botar na mochila, que era para o menino não esquecer de levar para a aula. Aí ela viu ali aquele caderno e tinha a pergunta lá, que a professora tinha feito, né? Qual é a profissão do pai, qual é a profissão da mãe? Aí tinha assim, profissão do pai. Aí tinha lá agricultor. No lugar, aí tinha assim, profissão da mãe. Aí, no lugar da profissão da mãe, tinha assim, mamãe não faz nada, só fica em casa. Mamãe não faz nada, só fica em casa. Porque eu estou dizendo isso para dizer que o trabalho doméstico, ele é invisível. Ele é um trabalho naturalmente, que a sociedade naturaliza tanto esse trabalho que ele é gratuito para a sociedade, porque é um trabalho não pago, né? Ele é tido como invisível. Por isso que muitas vezes, até nós, gente, isso é muito comum a gente chamar de ajuda. Exato, a Jussi está falando, porque não é remunerado. É muito comum a gente chamar isso de ajuda e não chamar de trabalho. Porque ele é tão invisível como um trabalho que parece ajuda. Tipo assim, ó, a mulher lá em casa me ajuda na renda. A mulher lá em casa vai na feira comigo para me ajudar a vender na renda. Mas não é ajuda, é um trabalho. Porque, assim, vamos lá, digamos que, vou dar um exemplo aqui, se uma professora, vamos dizer que a professora é responsável por uma sala de aula, se eu, André, não sou professora, chego lá e digo assim, professora, você quer ajuda? Aí a professora vai dizer, eu quero, André, você pode me ajudar? Claro que nesse caso, eu estou ajudando ela, porque eu não sou professora e eu não sou responsável pela sala de aula. Nesse caso, é uma ajuda. Mas se um companheiro da gente chega e na casa da gente diz que vai ajudar, a gente já diz logo, não é ajuda, é trabalho. Por quê? Porque a casa também é dele, e é de responsabilidade dele, né? Se um filho jovem diz assim, mãe, eu quero lhe ajudar. Não, meu filho, você vai trabalhar comigo. Porque se for só ajuda, dá a impressão de que a responsabilidade da cozinha é só da mulher. Ou a responsabilidade de limpar a casa é só da mulher. Mas a responsabilidade é do homem e da mulher. A verdade, a responsabilidade é de todas as pessoas que moram na casa, né? Exatamente, a responsabilidade é dos dois, de cuidar e de zelar. Então, voltando lá para aquele nome autonomia que eu falei no começo, é muito importante para que a gente consiga ter mais autonomia, fazer o que a gente gosta de fazer e o que a gente quer fazer nessa sociedade, é importante que as relações de gênero, essas desigualdades existentes nas relações de gênero, elas sejam superadas. Ou seja, se eu sou uma mulher, é importante que eu tenha autonomia para estudar. Se eu sou uma mulher, eu posso estudar, eu posso ter filho, se eu quiser ter filho, eu posso casar, se eu quiser casar, né? Eu posso fazer o que eu quiser. A ideia é ter autonomia de eu ser quem eu queira ser. E não eu não poder trabalhar porque eu sou uma mulher fora de casa, porque a gente já trabalha dentro de casa, né? Josi levantou a mão. Eu vou ler aqui um comentário que eu achei muito bom, olha. As pessoas não consideram o trabalho doméstico como trabalho, tanto que quando dizemos que estamos cansadas, ainda quem pergunta, cansada de quê? Se você só fica em casa. Esse foi um comentário aqui da Lígia. Muito obrigada, Lígia, por compartilhar com a gente também. Vou aproveitar, Josi, vou pedir para você, quando você vê os comentários, você que está aí atento ao chat, você pode ler para a gente, por favor. Eu tomei água de chocalho, viu, gente? Minha mãe me deu água de chocalho, então vocês, quando quiserem falar, é só levantar a mão, porque eu falo que só. Então, é só levantar a mão, porque a mãe me deu água de chocalho e botou um pito para piar na minha boca. Isso é conhecimento ancestral, né? É saber ancestral. Né? Vou tomar uma águazinha de chocalho, botar o pito para piar dentro da boca da gente. Então, eu falei demais, esqueço até de olhar no chat. Mas, ó, isso que a Lígia falou, a Lígia, né? Isso que ela falou está ligado ao que é trabalho produtivo e trabalho reprodutivo.
Então, assim, nós mulheres que temos essa questão da desigualdade de gênero, precisamos ter autonomia para a gente fazer o que a gente quer na vida. Tipo, eu sou uma mulher que eu quero estudar, eu sou uma mulher que eu quero ter filho, cuidar da casa, né? E também não é porque a gente é mulher que não pode jogar bola, não é porque o homem é um homem que ele não possa limpar a casa, que ele não possa cuidar e treinar também, né, do bebê. Então, o que eu ia falar era do trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo. São os dois tipos de trabalho mais importantes no mundo. No mundo. O trabalho produtivo, tudo que for trabalho que gera renda, que a gente sai de casa para trabalhar, ou não, porque tem o trabalho do quintal, mas um trabalho que gera renda, ele é um trabalho produtivo. E todo o trabalho que está ligado à vida da gente, assim, a sustentabilidade da vida humana, a gente viver nesse mundo, a se criar, é o trabalho reprodutivo. Tipo assim, a criança, ela não nasce sabendo comer com a mão dela. Ela não nasce sabendo se vestir, sabendo tomar banho. Então, todo esse trabalho, que é o cuidar da vida, cuidar da casa, fazer a comida, juntar o lixo, encher as garrafas, tudo que for o trabalho que cuida da vida é o trabalho reprodutivo. Então, o trabalho reprodutivo, ele é invisível, naturalmente, é invisibilizado, porque não tem renda, como já falaram. Então, é por isso que não é visto como um trabalho. Mas se a gente for pagar uma diarista para limpar a casa da gente, né? Ou se a gente fosse pagar uma babá ou uma pessoa para cuidar dos filhos da gente, era de uns R$150 uma diária, né, de limpeza. Quanto que não é, eu não tenho nem noção de quanto é, porque é uma coisa tão elitizada, né, assim, você ter dinheiro para pagar uma babá, né, para cuidar, não sei nem dizer quanto custa um negócio desse, mas se fosse pagar, vai lá, sei lá, se era uns R$200 por dia. Então, se fosse um trabalho pago, valeria todo dia muito mais de R$100. Eu pago R$200 para minha irmã. Olha aí, olha aí. Entende? Então, como assim? Ele é trabalho, sim. É uma renda, sim. Apesar de a gente não ver o dinheiro, mas é o trabalho, a gente trabalha e fica cansada, e é um trabalho de uma grande responsabilidade, né? Cuidar de uma outra vida. Cuidar do lixo, porque você cuida da saúde da pessoa. Você cuida do alimento, porque você cuida da saúde das pessoas. Né? Você cuida dos filhos da gente, dá remédio, evita ir para o sol quente, porque está cuidando da saúde, a gente leva para a escola. Então, todo esse cuidado, se fosse pago, então, as mulheres economicamente sustentam o mundo. Porque os homens saem para trabalhar e quando chegam para almoçar, quando chegam, está tudo garantido. Então, se eles não tivessem, né, se a sociedade, o outro lado da sociedade, não tivesse o recurso se fosse obrigada a pagar, se fosse pago, nós seríamos mulheres que teríamos uma renda pela sustentabilidade da vida humana, mas não é pago, é um trabalho não pago, e é preciso ver como trabalho. E é preciso ver, a Fabiana levantou a mão, eu abro já já, e é preciso ver que esse trabalho não pago, e que não é visto como trabalho, ele suga todo o nosso tempo. Você já imaginou, minha gente, quantas mulheres que estão hoje, que são mães, que podem ser mães, que podem ter suas casas, ser dona de casa, mas não puderam ser cantoras? Quantas mulheres que queriam ser professoras e não puderam estudar? Porque depois que casou, o companheiro não deixou estudar, ou às vezes o pai não deixava estudar, né? Porque tinha que cuidar da casa. Quantas mulheres deixaram de ser agricultora agroecológica feirante? Né? Tem uma companheira lá em Paracuru, que ela é coordenadora da Feira Regional de Paracuru, dos agricultores familiares, lá em Paracuru. Ela diz, André, eu tenho 50 anos, eu só consegui sair depois dos 47 anos para ir para a feira. Se eu soubesse do trabalho produtivo e reprodutivo, eu teria saído muito antes, mas ela não conseguia, quem ia cuidar dos filhos? O trabalho não é dividido,
Depois nós vamos falar da política de cuidado, porque essa responsabilidade não é só das mulheres e também não é para ser só da família, é responsabilidade também do Estado. Nós vamos falar um pouquinho disso mais na frente. Tem a Fabiana que está inscrita. Pode falar, Fabiana. Oi, André. É muito interessante o compartilhamento das parentas, né? Porque, por exemplo, a gente vê muitas meninas jovens que, para além de estudarem, tem que dar conta de tarefas domésticas em casa, né? E entre uma jovem mulher e um jovem homem, é automático, né, de que essas tarefas são direcionadas de imediato para a mulher, né? Isso, infelizmente, ainda existe muito no cenário, né, dentro das nossas culturas e fora dela. E partindo disso, eu, por exemplo, passei um período sem trabalhar e eu só estudava. E foi bem naquela época mesmo da pandemia, entendeu? Que a gente ficava muito em casa. E meus irmãos também. Só que as tarefas sempre eram direcionadas a eu e as minhas irmãs, nunca aos meninos. Até porque eles não criavam tipo, uma consciência mesmo de que tinha que fazer a limpeza, né, em casa, a higiene, enfim. Aí o que a gente fazia? Sorteio, né? Colocava lá no papelzinho, quem fosse o sortudo lavava o banheiro. E isso funcionou muito, ainda funciona. Eu não sei, porque eu não estou mais em casa, né? Mas eu não sei se ainda estão aplicando, mas isso é muito eficaz, porque não tem o direito de dizer, não vou, todo mundo no mesmo momento, um sábado, ou que todo mundo esteja ali em casa livre, pega o papelzinho e vai fazer sua tarefa. E outra questão que a gente trouxe aqui é que os homens não foram educados, né, para desenvolver essas tarefas. Aí acabam fazendo meia tarefa. E isso incomoda nós mulheres. E aí, ao incomodar, a gente toma a frente, vai lá e faz. E aí se desgasta e ele não vai mudar porque justamente vou começar a fazer, ela não vai gostar e vai acabar terminando o meu trabalho. E isso também foi um desafio na minha casa. Então, mesmo que estivesse tudo pela metade, eu falava, ignora. E aí, automaticamente, com o tempo, eles foram aperfeiçoando, né, as técnicas da limpeza e tudo mais. Eu reclamava, gritava também, claro, mas não ia lá tomar a frente para fazer essa faxina. É muito interessante quando as parentes trazem, né, de que o homem trabalha, a mulher trabalha, e aí os dois não conseguem mais desenvolver tarefas em casa, né, que foi compartilhado pela parenta. Isso é muito real, Então, se não está conseguindo, a gente vai ter que sentar aqui para a gente ver uma maneira de você contribuir, nem que seja, né, mínima, para não se ausentar de maneira assim, 100%. Mas é muita sobrecarga para a gente. No encontro que eu fiz com as mulheres, né, do próprio curso do Cunha Crudi, foi muito relatos. E uma das coisas que... Tá me ouvindo? Vixe, travou. Estamos ouvindo sim, tá ótimo. E uma das coisas que as parentes relataram, e um dos temas que eu quis trazer de início para abordar com elas, foi em relação ao autocuidado. E muitas nunca pararam para pensar, e a partir daquele compartilhamento, né, você já parou para pensar quantos dias na semana você para se autocuidar? O que vocês entendem sobre autocuidado? Não, eu não tenho tempo. É sempre na roça, quando chega em casa é louça para lavar, então se eu pintar a unha, o esmalte começa a sair, e aí depois já fica feio. E os únicos momentos que algumas parentas tinham, né, tipo, o ritual, que é o toré, que se encontravam, porque também não existe encontros, digamos, com frequência de grupo de mulheres. E aí os únicos momentos são nos trabalhos coletivos, no próprio ritual, que tinha aquela resenha de se encontrar, de dar risada, de compartilhar coisas, mulheres, né? De assuntos, mas de autocuidado, não.
pouquíssimas. Abriam uma exceção assim, mas mesmo assim muito cansada, sabe? Mas se via a necessidade de dizer, não, vou pintar minha unha. E a autoestima já mudava completamente. Outra coisa é que a gente tem que colocar em mente é essa questão. Quando eu fiquei muito tempo sem trabalhar em casa, e o povo perguntava, e isso era muito constrangedor, né? Perguntava, ô Fabi, você está trabalhando? Eu falei, eu estou fazendo voluntariado em casa. Eu faço faxina todos os dias. Então, assim, eu já retribuía, já falava, olha, não significa que eu não sou CLT ou que eu esteja trabalhando remunerada, que eu não estou trabalhando, estou fazendo faxina em casa, estou organizando a casa, e isso é um trabalho. Aí eu retribuía dessa maneira. Então, se nós aqui do grupo começar a realmente falar, né, dessa maneira, faz as pessoas refletirem que, de fato, é um trabalho, mas é muito invisível e foi muito normalizado dentro da sociedade que não é trabalho porque são coisas rotineiras, né? E aí a gente começando a falar dessa maneira, começa a desconstruir, né, os pequenos pensamentos sobre isso. Olha, que maravilha, muito obrigada pela sua fala, me lembrou muita coisa. Uma delas é assim, que eu tava falando e o assunto vai passando e eu vou voltar. A Rosa, numa boa conversa em casa, conseguiu mudar. Alguém aqui falou que com uma boa conversa conseguiu mudar o hábito. Agora, eu já vi companheiras dizer assim, Andréa, mas assim, é muito difícil, às vezes, com pessoas idosas, né? Ah, lá em casa é muito difícil mudar porque já está em outra realidade. Certo, eu sei que é muito difícil, é desafiador mudar. Agora, agora eu queria muito que a gente fizesse um exercício de autocrítica, que é assim, a gente olhar para nós mesmos, né? É tão difícil a gente falar da gente e olhar para a gente e apontar assim nossas questões. Eu pergunto a vocês, será que a gente está ensinando as crianças? Será que a gente está ensinando a juventude a ser diferente? Porque tudo bem, a gente tem essa questão, é uma questão de geração, é muito difícil, né? Teve mulher em várias oficinas, várias, assim, muitas, eu escuto assim, mas era bom se você estivesse falando essa palestra para os homens também, porque a gente escuta aqui quando chega em casa é muito difícil com os homens, a gente sabe. Agora, como é que a gente está tratando também as crianças? A gente está conversando com as nossas crianças, está ensinando a dividir, está ensinando a partilhar a tarefa doméstica, está conversando que a casa é de responsabilidade de todo mundo. A gente está partilhando a palavra trabalho ao invés de ajuda. A gente está o tempo todo dizendo para os nossos filhos jovens o que a gente está fazendo, ao invés de estar reclamando somente, não trazendo essa divisão, ou criando estratégia, nem que seja um sorteio, né? Nem que seja um sorteio, porque é isso que você falou sobre as meninas não poderem estudar, ou ter menos chances, ou possibilidade de tempo do que os homens, é verdade. E existe um dia, 11 de fevereiro, é o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Tem que ter um dia internacional. Aí, como 8 de março, tem que ter um dia das mulheres para a gente lembrar da luta, que nós não somos todas livres. Assim como tem que ter um dia em que as escolas e a sociedade precisam lembrar e estimular as meninas e as mulheres para a ciência. Isso para a ciência é ser cientista, mas é também estudar, se formar, ter sua profissão, né? Eu sou uma agricultora, ok, quero me formar, vamos lá, vamos fazer formação, agricultora, quero ser agrônoma e voltar para a minha comunidade, quero trabalhar costura e quero voltar para a minha comunidade, quero fazer um curso de costura e quero fazer um curso de panificação, quero ser dentista e quero voltar para a comunidade, para ser a dentista da minha comunidade. Então, assim, é tão duro a invisibilidade do trabalho doméstico e é tão forte como o capitalismo fez isso com a gente, porque isso é coisa do capitalismo, viu, gente? Que diz que os homens, que têm mais força, que tinham que ir para as fábricas trabalhar e as mulheres ficavam em casa, né? É tão duro o capitalismo na vida da gente que torna a gente mais pobre, inclusive. Porque nós, mulheres, a gente desempenha a maior parte do trabalho no mundo.
né? Lembra da conversa de que nós temos uma jornada tripla de trabalho, que é o trabalho dentro de casa, a gente tem o trabalho fora de casa e ainda tem o trabalho na comunidade? É 3 trabalhos, minha gente, ainda tem mais. Então, é tão duro isso que deixa a gente fora do estudo, que deixa a gente fora da política, que deixa a gente fora da igreja, que deixa a gente fora do lazer, que deixa a gente fora da relação amorosa, afetiva, da gente poder abraçar alguém, né? Ter tempo para namorar, ter tempo para passar o dia sem fazer nada. Muitas vezes a gente não tem tempo não tem tempo de fazer nada, e quando a gente descansa, a gente se sente culpada. Ouvi muitas mulheres falando isso, que quando está sem fazer nada, fica se sentindo assim como se estivesse sendo culpada de não estar fazendo nada. E encontrar as amigas. A gente conversar com outras mulheres nos momentos de encontro é fundamental para a gente entender que tem outras mulheres como nós, que tem desafios iguais a nós, que tem conquistas iguais às da gente. Mas a gente tem que olhar para... Porque imagina, se a gente hoje educa os meninos do mesmo jeito que a gente educava antes. Nasceu o menino, vai botar azul, vai treinar, brincar fora de casa, não vai fazer nada. Daqui a 20 anos, 25 anos, vão ser meninos que vão casar com pessoas que não vão fazer nada. Vão se escorar nas costas das suas companheiras ou das pessoas com quem estão casados ou casadas, né? Então, nós educamos os homens, nós, a sociedade, para não fazer nada, e quando eles crescem, ou eles sofrem muito para fazer, porque não é fácil mudar, ou eles não vão fazer. Então, se a gente, como a Rosa, não consegue ter uma boa conversa e mudar a realidade, a gente precisa mudar a realidade com a juventude e com as crianças. Porque, vamos lá, a Joci está escrita. Mas me diga, se os homens também não sofrem com o machismo? Eu tenho certeza que algumas de vocês aqui, nós temos 70, meu Deus, a gente tem 76 mulheres na sala. Olha que coisa boa, minha gente. Vocês estão vendo isso? Tem 76 companheiras na sala, isso é muito bom. Se a gente, eu estava até me esquecido, nós somos 76 mulheres. Eu tenho certeza que algumas de nós aqui engoliu o choro já. Eu já engoli choro. É horrível engolir choro, né? É horrível engolir choro. Você imagina um homem ouvir a vida inteira dele dizer assim, engole o choro, que menino não chora. Olha como é duro para o homem. Quantos homens a gente vê, pais, que aprenderam a não abraçar seus filhos, porque não tem esse costume de abraçar, de dizer que ama, de brincar, porque acha que o homem não pode fazer isso, que não faz um sorriso numa foto. Já vi homem que não tira, tem que ser assim, que não pode sorrir na foto. Então, é difícil também a masculinidade, né, para os homens nesse lugar de não poder expressar o seu sentimento. Se eu não posso expressar meu sentimento, como é que eu vou cuidar de uma casa junto com a minha mulher? Né? Como é que eu vou dividir? Vamos abrir mais uma rodada aí, Josimeire está com a mão levantada.